Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos tratar da exposição desse texto, desse bloco final do capítulo 6. E portanto nós vamos ler, não ele todo agora, mas pedaço por pedaço. E o título dessa mensagem é: Lutamos em vitória, vencemos pela fé, mas a glória é de Deus. Portanto, sejamos gratos. O capítulo 6, versículo 17, até o último, o versículo 27. Queridos irmãos, a vitória sobre Jericó, enfim, ela tornou-se, pela fé daquele povo, uma esplendorosa realidade. E ocorre que tudo que havia na cidade estava condenado. Ou seja, estava ordenado que fosse destruído como primícias de Canaã. E todos os habitantes, com exceção da prostituta Raabe e sua família, todos os demais deveriam ser destruídos, como também todos os animais. Porém, toda prata, todo ouro e todos os utensílios, sejam eles de bronze ou de ferro, seriam estes levados e entregues ao tesouro do Senhor. E nesta guerra dos israelitas, eles estavam terminantemente proibidos de tomarem posse dos bens dos adversários. E muitas vezes nós perseveramos em obediência ao Senhor antes de enfrentarmos as lutas. Às vezes perseveramos também e somos mais perseverantes em obediência durante as lutas. Contudo, após Deus nos dar a vitória, passamos a desobedecê-lo. Amém, Filipe? Passamos a desobedecê-lo. Estamos ali perseverantes, obedientes, atentos. Estamos sensíveis à voz de Deus antes e durante a batalha. Mas após a batalha, a vitória ser concretizada, aí tendemos a desobedecer, a não sermos mais atenciosos, a começarmos, ao invés de ficarmos sensíveis, agora indolentes ao que Ele nos fala, ao que Ele nos alerta, ao que Ele nos adverte, ao que Ele nos orienta, à sua vontade. E foi o que aconteceu com um dos soldados que existia ali na nação de Israel, um soldado chamado Acã, que nós iremos conhecer logo após esse capítulo, no final desse capítulo, no capítulo 7. E queridos, a vitória de Jericó era Deus por meio do poder de Deus, não foi por meio de outra coisa. Não foi porque aquele povo ficou exausto a rodear aquela muralha, ou quantas vezes mais eles pudessem arrodeá-la. Não foi porque os seus gritos foram estrondosos, não, mas foi porque e somente através do poder de Deus. Foi porque através da fé Israel creu na palavra de Deus, no que Deus afirmou, no que Deus prometeu. Mas também, por meio desta mesma fé, foi que Raabe e sua família foram poupados da morte. A fé que destruiu, a fé que teve vitória sobre Jericó, a fé que derrubou aquelas muralhas intransponíveis, as muralhas que não cediam, as muralhas que separavam o povo da vitória, da primeira vitória ali, depois de atravessarem o Jordão. A fé que lhes deu vitória foi a mesma fé que salvou Raabe e sua família. Foi a mesma fé que os poupou
da morte. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Portanto, queridos, a fé que derrubou as muralhas de Jericó foi a fé que salvou Raabe e seus entes queridos. Após Raabe e sua família terem sido retiradas em completa segurança, a cidade de Jericó ela foi então completamente queimada. E Josué pronunciou sobre Jericó uma maldição. Uma maldição sobre qualquer pessoa, qualquer uma, que tentasse reedificar Jericó, que tentasse reconstruir aquela cidade. Pois este ato custaria o sangue do seu filho mais velho, quando este iniciasse os fundamentos daquela reconstrução. E também o sangue do seu filho mais novo, quando colocasse as portas, ou seja, quando terminasse toda aquela reconstrução. Que tenhamos, queridos, sempre em mente uma vigilante, eu vou ser redundante no português, uma vigilante vigilância, uma dupla não, uma tripla vigilância antes dos nossos embates. Sim, claro, mas que essa mesma quantidade, essa mesma ostensiva vigilância, ela ocorra não somente antes, mas também após as nossas vitórias. Nesta batalha contra Jericó, iremos ver que um soldado, um só, por não ter obedecido a ordem do Senhor, deixando-se levar pela cobiça, pela vontade do seu eu, pela sua presunção, pelo seu orgulho, sem se incomodar com nada, nem com ninguém, em especial com Deus, com a vontade de Deus, ele provocou uma grande, humilhante e vergonhosa derrota na batalha seguinte de Israel. Observemos agora, neste texto que iremos discorrer e expor, observemos que agora orientações que Josué deu àqueles seus soldados para que eles tivessem o cuidado, o devido cuidado de obedecer logo que tomassem a cidade de Jericó em vitória. Pois se vencemos porque a fé é dada por Deus, e só Ele que nos dá, é dom de Deus. Portanto, é uma luta em vitória. Mas a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. Portanto, se todas essas coisas vêm de Deus, a vitória, a fé para lutar, a fé para lutar em vitória, a fé para lutar já de posse da vitória, a fé para lutar já certíssimo que a vitória está já concretizada. Se tudo isso vem dele, então o que temos que fazer é dar a glória a Ele. E diante desta verdade, da verdade que tudo é do Senhor, que tudo vem do Senhor, que é Ele que faz todas as coisas, então que nos concede isso por misericórdia e compaixão. O que nós temos que fazer é somente sermos gratos ao seu favor imerecido, a tudo quando nos concede sem merecer. Nós podemos só ser motivados a responder ao Senhor em obediência por uma gratidão e uma gratidão eterna. Observemos, queridos, essas orientações de Josué, porque por muitas vezes estamos nós questionando
por que isso está acontecendo? Ou como fazer isso? Ou de que forma devemos proceder? O que devemos falar ou que se devemos nos calar? Se devemos agir ou se devemos parar e somente esperar? Ficamos pedindo muitas orientações, e o Senhor aqui, na sua palavra, Ele nos orienta acerca de tudo quanto devemos fazer. O problema não é que o Senhor não nos orienta. O problema não é que o Senhor nos falou, porque Ele já nos falou, está aqui. O problema é que nós não buscamos conhecer, e assim mesmo quando a palavra nos é dada, nós nos esquecemos. Falamos, ouvimos, mas não praticamos. Esse é o grande problema nosso. Eu nos últimos dias, todos já sabem, nós temos procurado entender melhor o porquê das coisas, esses acontecimentos, aonde está, o que foi que errou, quem foi que errou, aonde, enfim, as interrogações são inúmeras. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. E contudo, quando em todas as pessoas que eu cheguei, para começar a entender melhor, para tentar acalmar mais minha alma, para acalmar mais meu ânimo, ou para ver se consigo respirar melhor, para ver se tomo fôlego maior, para ver se tomando fôlego dou mais um passo. Em tudo só me veio resposta através do Senhor e da sua palavra. Em todas as vezes era como o Senhor disse: ei, tu pregasse isso ontem, eu preciso falar de novo? Tu de ontem para cá já esqueceu como é? Eu preciso dizer a você que a batalha é assim, que a vida cristã é cheia de batalhas. Eu preciso dizer que há coisas que eu vou fazer hoje, e que você hoje não está entendendo, mas amanhã você vai compreender o que aconteceu. É preciso, eu tenho que estar toda hora lhe falando: poxa vida, Sérgio, tu perde horas e horas e horas estudando, pregando, ministrando a minha palavra, e por cargas d'água, cara, tu não entende as minhas orientações. Você mesmo as fala, você mesmo as profere, você mesmo usa delas para aconselhar os outros. Aconselha a ti também, rapaz. Eu disse há pouco a você, Sérgio, que Jericó ia ser com paciência. O negócio é esdrúxulo. A forma como eu trabalho é esquisita. Aos olhos humanos é tudo esquisito. É coisa de doido, de maluco, mas é assim que eu trabalho. Então espere. Com paciência. E paciência envolve silêncio. Paciência não envolve inquirições, inúmeras perguntas. É paciência. Versículo 17 ao 19 diz assim: a cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então a primeira orientação é que não deveriam ficar com os despojos dos inimigos de Jericó. Era algo que era comum.
Ou seja, os soldados podiam, durante a guerra e após a vitória, dividir os despojos dos inimigos entre si. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 20:14. Contudo, em Jericó não seria dessa forma, pois tudo naquela cidade era do Senhor e foi depositado em seu tesouro como primícias da terra prometida, por muitas outras vitórias que iriam ter. Portanto, a primeira orientação era que toda a cidade de Jericó, com tudo que nela tivesse, fosse consagrada ao Senhor. Ou seja, o povo, as casas, os animais e todos os despojos da guerra, tudo consagrado ao Senhor. E foi exatamente nisso que esse rapaz chamado Acã pecou, nessa desastrosa e terrível desobediência. Acã apossou-se do anátema, daquilo que era maldito. A cobiça assumiu o controle da vida de Acã. E assim, por conta de sua falta, ele levou toda a nação de Israel a uma humilhante e vergonhosa derrota na batalha seguinte contra o povo de Ai. Ele tomou do que não deveria tomar. Ele tomou daquilo que o Senhor disse: não toque. Não toque. Ele fez de forma desobediente algo aos olhos do Senhor. E ele levou toda uma nação, um homem levou toda uma nação a uma derrota. Mas o pior não foi só isso. Porque Acã, não somente Acã perdeu, não somente a nação perdeu no todo, mas Acã, pela forma como ele se conduziu, ele e toda a sua família morreram. Na versão Almeida revisada e atualizada, o versículo 17, o começo dele diz assim: porém a cidade será condenada. Talvez algumas versões aí de vocês, que eu li na NVI, tenha assim. Isso quer dizer que, excetuando a Raabe e a sua família, tudo mais, como os habitantes e animais da cidade, deveriam ser completamente destruídos. E isso como primícias ao Senhor, pela promessa da terra prometida, que se fazia realidade ante os olhos daquele povo. Portanto, eis aqui a primeira orientação: consagrar ao Senhor. E aqui especificamente foi aquele povo consagrar a cidade ao Senhor. Então, eu entendo que aqui se torna consagrada ao Senhor as vitórias que nós iremos ter, e em principal a vitória de todas as vitórias, que nos leva a andar em vitória, que é a nossa salvação. Amém. Tudo isso, a glória dessa vitória é consagrada ao Senhor, é do Senhor, não é nossa. Versículo 22. O versículo 22 e 23, e também o 25 e o 26. Nós vamos pular o 24, por uma questão aqui de compreensão, de uma orientação a outra. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes.
Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. As muralhas gigantescas e a princípio intransponíveis de Jericó foram o primeiro objetivo militar na conquista de Canaã após a travessia do Rio Jordão. O que parecia intransponível foi transposto. O que parecia invencível foi vencido. E assim são as conquistas por meio da fé. Pois são conquistas alcançadas de formas diferentes, de forma incomum. E esta fé foi a fé que derrubou as muralhas através das estratégias dadas pelo Senhor, que para os homens parecem loucas, porém ao final funcionaram para a glória de Deus. Hebreus 11:31 diz: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido, os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Portanto, a fé que derrubou as muralhas de Jericó foi também a fé que salvou a prostituta Raabe e toda a sua família. Deus salvou e protegeu Raabe porque ela creu em sua palavra. E acreditamos que por Raabe ter levado a palavra de Deus aos seus familiares, e estes terem crido, também foram salvos. Não podemos aqui precisar o momento da conversão, quando foi. A palavra não nos diz quando aconteceu a conversão da Raabe. Contudo, uma coisa é absolutamente certa, que foi pela fé que Raabe passou a adorar ao Senhor, e dessa forma a ele ser agradável. A ira de Deus estava sobre aquele povo de Jericó, mas sobre esta mulher e sobre os seus familiares, estas vidas pareceram agradáveis ao Senhor. E portanto, por serem agradáveis ao Senhor, do Senhor houve recompensa de salvação. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Afinal, queridos, Raabe abandonou tudo. Raabe abandonou a sua religião pagã e tornou-se uma convertida a uma fé judia. Sua fé era evidenciada de forma enfática, clara, contundente, quando os espiões chegaram à sua casa. Pois naquele momento Raabe tomou uma posição crucial na sua vida. Ela poderia muito bem: ei, chame ali, vão ali, falem rápido com os soldados e digam que os espiões estão aqui em minha casa, venham pegá-los, matem-os, são nossos inimigos. Mas não, ela os protegeu, ela deu guarida a estes espiões. Ela estava aqui diante de duas escolhas: ser fiel ao Deus da sua vida, ou ser fiel à sua pátria e seus compatriotas. E diante desta situação, eis a pergunta: qual seria a sua escolha? Se hoje você estivesse diante disso, ou ser fiel à sua pátria, ou então ser fiel ao Deus da sua salvação,
Qual escolha você tomaria? Ser deserdado, ser expulso do seu país, ou ainda que ser expulso, mas não negar jamais o Deus da sua salvação? O que você preferia, negar ao seu Deus e continuar vivendo na sua pátria, neste mundo? Eu não sei se felizmente ou se infelizmente nós não passamos por isso aqui no Brasil. Nós temos toda a liberdade de falarmos que cremos no Deus vivo e todo-poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que podemos ser chamada de doidos, de malucos, de alienados. Mas ninguém diz, olha, vai morrer, ou então, olha, vai embora do país, se for para estar falando de Jesus. Deixa essa nação. Eu não sei se isso é felizmente ou infelizmente. Para que de fato nós pudéssemos responder aqui nesse momento. Não, eu escolheria Deus. Não, eu escolheria minha pátria e meus compatriotas. Ou seja, eu não escolheria Deus, eu escolheria o mundo e todos quanto neles vivem. Esse negar dessa escolha está de forma contundente no meio já da igreja. As pessoas não estão negando verbalmente, literalmente isso. Mas a partir do momento que estão assimilando muito mais as filosofias do mundo, elas estão de alguma forma dizendo, olha, os espiões estão aqui, toca eles daqui para fora. Raabe, queridos, ela escolheu ser fiel ao Deus da sua salvação. Ela não levou em consideração as consequências de sua escolha. Ela preferiu trair a nação em que vivia do que trair o Deus da nação que passaria o resto da sua vida. E quando ela acolheu os espiões juntamente com sua família, por isso ela foi poupada da morte. Já os demais habitantes de Jericó pereceram. Os cananeus eram perversos, eram pagãos, eram idólatras, eram depravados. Eles estavam completamente separados de Deus. Estes haviam conhecido Deus com toda certeza. Eles já tinham tomado conhecimento dos seus feitos. Eles sabiam das maravilhas que eram já notórias, públicas a todo mundo. Contudo, a Deus eles não lhe deram glória, a glória devida. Contudo, a Deus eles não se prostraram rendendo-lhe graças. E sabe por quê? Porque seus pensamentos eram inúteis. Seus corações, de tão insensato, tornaram-se cada vez mais endurecidos como uma pedra granítica. Eles eram cheios de injustiça. Eles eram cheios de maldades, eles eram repletos de avareza e de muita depravação. Eles eram cheios em suas mentes de pensamentos invejosos. Ele tinha em suas mentes uma mente maquiavélica, maliciosa. Aqueles eram arrogantes, presunçosos e insolentes. Só maquinavam mal, eram desobedientes a seus pais, eram traiçoeiros e sem amor pela família, implacáveis, enfim, eram todos eles inimigos de Deus. Será que você já escutou isso no Novo Testamento? Só é ler Romanos 1. Ali vai dizer quem é o mundo. E se você foi o mundo um dia, você era dessa forma, insolente, sem amor à família, soberbo, pensamentos inúteis e fúteis, corações duros, cheios de injustiça, maldade, avarentos, depravados, mentes invejosas, maquiavélicas, maliciosas, arrogância, presunção.
Portanto, diante de toda essa perversidade, diante de toda essa depravação e imoralidade, não nos é difícil entender a ordem de Deus para que destruísse completamente a cidade de Jericó. Não é. Mediante tudo isso, mediante toda a sua maldade, sua perversidade e a santidade de Deus. Sendo assim, ao contrário de muitos criticarem por Deus punir o que é perverso, por Deus punir o que é impuro, por Deus punir o que é insolente, por Deus punir o que é implacavelmente maldoso, que por assim ser são merecedores, repito, da sua justa ira. Devemos agora nos maravilhar com a sua graça, pelo fato dele poupar a vida de Raabe e toda a sua família, que não diferente do resto de Jericó, eram merecedores da sua justa punição. Como é que Deus faz isso? Mas não olha que ele salvou um povo, um pequeno povo, uma pequena fatia de uma cidade total. O que nós podemos olhar também para aqui, sabe o quê? Que poucos são aqueles que serão salvos. Uma cidade toda, só uma mulher e seus parentes. Uma cidade toda. A graça de Deus, ela não age sem propósito. A graça de Deus, ela não salva por salvar. A graça de Deus, ela tem propósitos divinos. E a graça de Deus, ela transforma as coisas loucas. As coisas loucas desse mundo. A fim de quê? De envergonhar os que pensam ser alguma coisa. A graça de Deus escolhe os fracos, para saberem os fortes que na verdade, quem é que tem o poder? A graça de Deus escolhe os que para o mundo não têm valor algum. E sabe por quê? Porque são menosprezados e nada significam. Para que aqueles que acham que são alguma coisa, ao fim vejam que nada são, pois só o Senhor é Deus. Ele é, e somente Ele é, o grande eu sou. Raabe não somente foi salvo, mas Raabe também foi dado a ela o privilégio de participar da linhagem de Davi. Nós estamos falando aqui da bisavó de Davi, daquela que casou-se com Salmão, da tribo de Judá, que pariu um filho, o qual teve o nome de Boaz, que casou com quem? Com Ruth, que pariu Obed, e que este gerou quem? Jessé, o pai de Davi. E consequentemente ele fez parte da linhagem de Davi e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é tamanha e maravilhosa, grandiosa, é algo inexplicável, é admirável, é algo irresistível, é algo que faz coisas que ninguém entende, e que na linhagem do Santo Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, em sua linhagem havia uma prostituta, agora ele, transformada pela glória do poder de Deus. Ela não continuou sendo uma prostituta, porque a graça de Deus transforma. Que graça maravilhosa é a de Deus. Que graça maravilhosa foi essa quando poupou a vida daquela mulher e de antemão a escolheu, ainda que sendo uma gentia completamente marginalizada, ou seja, era uma prostituta, para fazer parte da linhagem do Salvador.
possamos diante disso entender quando olhamos para coisas que nós dizemos sem jeito. Engraçado que nós não olhamos para nós e dizemos, nós éramos sem jeito. Não havia desculpa, justificativa alguma para nós não tínhamos jeito. O nosso fim era o inferno. Contudo, eis-nos aqui para a glória de Deus. E aí nós abrimos nossa boca maliciosa. Nós nos policiamos para dizer, olha, aquele ali não tem jeito. Aquele ali não prospera. E quando eu falo prospera, eu estou falando não prospera, não sai desse patamar infernal do diabo para acender a luz inacessível de Deus por meio de Cristo Jesus. Que fé é a nossa? Começamos a descredibilizar, ou então começamos a achar que nós somos merecedores dessa graça. Será que somos? Assim como Jericó no passado, está o mundo de hoje. Ou seja, está sob o julgamento de Deus. João no capítulo 3, versículo 18 ao 21, ele diz, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz é o mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Portanto, um dia este julgamento irá se estabelecer e todo joelho haverá de se dobrar diante de Deus e o confessará que somente Ele é Deus e não há outro. Todo, tanto o que creu como o que não creu. O que creu, amém, vai entrar para a alegria do seu Senhor, vai morar com Ele por toda a eternidade, vai ter vida eterna, é salvação eterna. O que não creu vai dizer, de fato tu és o Senhor, mas agora já vai ser mais tarde do que nunca, e vai morar por toda a eternidade no inferno. Não adiantará esse mundo buscar esconderijo. Não adianta. Não adianta esse mundo buscar proteção para esconder-se de Deus. E sabe por quê? Porque não haverá muralha capaz de abrigar este mundo e de protegê-lo da ira de Deus. Não haverá. Um dia sua ira, enfim, ela irá ao encontro deste mundo, de todos quanto dele fazem parte. Ainda que eles possam estar atrás de muralhas iguais ou maiores que a de Jericó, pois ainda assim a ira do Senhor os encontrará. E queridos, olhe, Deus tem dado sempre a este mundo perdido e morto em seus delitos e pecados claras evidências para que, se crerem em seu nome, estes poderão ser salvos. Assim como enxergamos limpidamente na pessoa de Raabe e da sua família uma evidência, ali está uma clara evidência que, se cresce, seria salvo. E ao final será muito triste quando pecadores perdidos, que rejeitaram de forma deliberada as evidências que só há salvação no Senhor, quando esses se encontrarem com a justa ira de Deus. A outra orientação aqui está, que Josué deu aos seus soldados.
a orientação era para que eles agissem com graça, na pessoa de Raabe e de seus familiares, cumprindo a promessa, fazendo o que Deus prometeu. Recebendo de graça e dando de graça. Versículo 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. E alguns, ao lerem este versículo, devem ficar um tanto perplexos. Às vezes até o leio fica meio choca um tanto. Destrua ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Há uma perplexidade na vida das pessoas com relação a isso. Eles ficam tão perplexos pelo fato porque Deus condenou todo o povo de Jericó à morte. Nós sabemos que de fato numa guerra, os soldados inimigos, quando travam a batalha, eles se enfrentam e o final vai ser morto, um de um lado, outro do outro. Dentro de uma guerra isso é completamente normal. Agora, o que é bem diferente é destruir mulheres, crianças e mesmo animais. A pergunta por essa perplexidade deve ser: esse Deus não é aquele que dizem que é misericordioso? Vejamos o que diz Deuteronômio no capítulo 20, no versículo 10 ao 15, diz assim: quando vocês avançarem para atracar uma cidade, envie-lhe primeiro uma resposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem a fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês trarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Então Deus já havia orientado na época de Moisés como deveria tratar com os inimigos das cidades distantes, as cidades que estavam distantes, ou seja, que não estavam encravadas na região da terra prometida, da terra de Canaã. E como fariam com os que estavam dentro dela, ou seja, onde habitariam, que aqui nós continuamos no versículo 16 e 18. Contudo, nas cidades das nações, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixe vivo nenhuma alma. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se não, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que eles fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, contra o seu Deus. Portanto, queridos, antes de cercarem as cidades distantes, que estavam fora da região de Canaã, eles deveriam oferecer paz. E assim, eles dando a paz, o povo de Israel iria poupar a todos quanto ali habitavam, e deles e fariam seus súditos. Por outro lado, as cidades encravadas em Canaã deveriam ser seus habitantes, todos eles destruídos, e as cidades queimadas. E o motivo seria, como o Senhor disse, para que o povo de Israel, ao relacionar-se com os povos que habitavam em Canaã, não se contaminassem com suas perversões. O motivo era para que eles
não confundisse relação com associação. Lembremos-nos e jamais venhamos esquecer que quando o Senhor pôs Israel no mundo, foi para que fosse o quê? Um canal de bênçãos do Senhor. Através dela, o Senhor abençoaria. Foi assim em Gênesis 12, capítulo 1, versículo 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Israel. Contudo, queridos, pelo fato de os israelitas não terem sido obedientes aos decretos de Deus, a nação foi profanada, foi envergonhada, foi ridicularizada. O escândalo tomou sobre ela. E assim o Senhor que fez, a disciplinou de forma severa. O que isso é muito bem retratado quando nós um dia, se assim Deus permitir, estudarmos o livro de Juízes. Veremos o quão a nação foi rebelde. Ou seja, veremos o quanto esse povo foi infiel ao único Deus vivo de suas vidas. Tenhamos também por certo que Deus abomina. Deus, ele odeia o pecado. Odeia. Ele está constantemente em pé de guerra contra ele. Deus ele não tem trégua com o pecado, filho. Ele não tem hora que ele diz: ei, levanta a bandeira aí. Vamos dar uma trégua ao pecado, vamos dar uma trégua a Satanás. Não existe. Porque ele não odeia, ele abomina. E é por isso que a ordem do Senhor foi para que todo o povo cananeu fosse destruído. Ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que aquele povo ia prevaricar. Ele sabia que aquele povo iria se deixar, não iria influenciar, mas iria ser influenciado. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando ele diz: não vos associeis, não vos amoldeis. Olha, pense bem. Tudo é lícito para você, mas nem tudo lhe convém. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Não importa o que você faça, pare, reflita, glorifique o nome de Deus, vá em frente. Não glorifica, pare. Ele sabe. Por outro lado, vejamos agora por meio do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, o que Pedro diz a respeito disso. Ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O povo de Jericó havia recebido todas as informações sobre Nosso Senhor, isso é fato. Eles sabiam, eles conheciam, eles já tinham ouvido falar do Deus de Israel. E eles poderiam ter se arrependido e crido no Senhor, como também fez Raabe e sua família. Deus suportou com paciência a perversidade do povo de Canaã desde o tempo de Abraão. Você vai ver lá em Gênesis 15, 16. E ele perseverou desde o tempo de Abraão até os dias de Moisés. O que isso refere e retrata um período, sabe de quantos anos? 400 anos. 400 anos. Do Êxodo até a travessia do Rio Jordão,
foram passados mais 40 anos. E sobre todas as ocorrências, os cananeus tomaram conhecimento, sim. Eles tomaram conhecimento do Deus das 10 pragas. Eles tomaram conhecimento do Deus que abriu o mar vermelho. Eles sabiam, eles estavam temerosos com esse povo de Deus. Eles temiam de medo, mas não temiam com amor e com respeito. Se algo que eles não tinham ao Deus de Israel era respeito, o que eles tinham muito é desdém. Aquele povo sabia o que aconteceu no Rio Jordão. Aquele povo sabia de como ele alimentou a cada um daquele povo que ele levou e orientou e guiou por 40 anos no deserto. Ele sabia de todos os feitos. E estas todas as maravilhas eram evidências sobre o Deus de Israel para aquele povo perverso, pagão e idólatra de Canaã. Contudo, eles não deram qualquer importância e continuaram com suas vidas de idolatria, com a sua vida de paganismo, e rejeitaram a misericórdia de Deus. Portanto, os cananeus em nada eram ignorantes ao Deus vivo de Israel. Em nada eles eram inocentes. Ninguém era inocente. O que eles eram muito, sabe o que era? Indesculpáveis. Romanos 15, versículo 4 ao 6 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo, quanto foi registrado a respeito desses acontecimentos históricos, deve nos fazer entender que quando nos vemos nos deparar com conflitos e com tribulações, ao invés de cedermos por conta destas dificuldades, a palavra de Deus nos instrui a perseverarmos firmes e sejamos consolados, e também vivamos unidos, convictos da certa esperança, que esperançosos aguardamos pela fé em Jesus Cristo. Que dificuldade alguma possa nos fazer nos desestimular, retroceder, mas que perseveremos firmes. Afinal de contas, não somos daquele que retrocedemos, mas que seguimos adiante para a salvação, que é a nossa grande esperança. Sendo assim, queridos, por meio da destruição de Jericó e de todos os seus habitantes, aqui Deus nos deixa entendidos, e espero que vocês tenham entendido, que ele não será tolerante ao pecado na vida do seu povo. E quem de fato é seu povo, haverá de diante dessa convicção dizer: bendito é o Deus justo, santo e verdadeiro, que é irado pelo pecado e não nos deixará nele caminhar para o louvor da sua glória. Porque se assim nos conduzirmos, ele nos trará de volta debaixo da sua disciplina, da sua vara, que não é retida, mas que oportunamente ele a usa para a glória do nome dele e para a misericórdia de nossas vidas.
O Senhor, meu caro irmão Alisson, Ele é amor, Ele é misericordioso. Eu não tenho nem dúvida. E acredito que nenhum de vocês tenha. Ele não é, contudo, Ele não é indulgente, ou seja, Ele não é tolerante. Ele não é omisso com o pecado. Deus não nos divide, não divide os seus com outros deuses. Não nos divide. Ou o nosso coração é somente dele, ou jamais nosso coração o conheceu. Ele não é conivente, ele não é tão omisso para que venhamos nos conduzir em nossas vidas, abrindo concessões com o inimigo. Em favor dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas cobiças. Não, Ele não permite isso. Quem de fato conhece esta verdade, dá-se porque conheceu o Deus da verdade. E assim, a verdade o libertou. E se foi por essa verdade verdadeiramente liberto, este não abre concessões. Ele prefere a verdade em meio a todo um mundo de mentira. Mas se há uma coisa que se sobrepõe sobre a mentira, é a verdade. O antídoto da mentira é a verdade. A verdade, ela é eterna. A mentira é enganosa. E logo, logo, exporá todos os mentirosos. Quem verdadeiramente foi libertado pelo Senhor, este é liberto para uma submissa caminhada com Deus. Ele é liberto para uma submissa condição ao Deus que libertou e que lhe salvou. Não podemos servir a dois senhores. Aqui está mais uma orientação de Josué: que venhamos destruir o pecado e não venhamos varrê-lo para debaixo dos nossos tapetes. No versículo 24, que eu deixei, pulei dele, ele diz: depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Jericó era uma cidade perversa, repleta de toda sorte de pecado. A ira de Deus é sobre o pecado. O pecado é combustível para que faça cada vez mais arder a santa e justa ira de Deus. E Jesus falou sobre o inferno como uma fornalha ardente, lá em Mateus 13:42. Jesus também falou sobre o inferno como comparando com um fogo que jamais se apagará e que será eterno. Muita gente fala: que conversa é essa de inferno? Se conversa é essa de inferno, então inquira nosso Senhor Jesus Cristo, porque muito mais sobre o inferno Jesus falou do que sobre o céu. Muito mais. Só é você conferir na Bíblia. João Batista usou uma forma figurativa para falar sobre o inferno. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz assim: João Batista: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a pá com um fogo que nunca se apaga. Quem é que tem essa pá, queridos? É Jesus. João Batista está se referindo a Jesus. Ele traz a pá em sua mão, ele vai limpar a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Assim como a destruição para queimar Sodoma e Gomorra, a ordem do Senhor para queimar Jericó é exatamente um retrato do julgamento de Deus para com todos quanto rejeitam a sua verdade.
a nossa obrigação como igreja de Cristo, como evangelista que todos nós devemos ser, todos sem exceção, é anunciar que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus veio para salvar o mundo. E também anunciar e apresentar as condições, se você crer. Agora devemos também ter a mesma responsabilidade de dizer o resultado positivo de se crer, mas também dizer o resultado negativo de se você não crer. Ocorre que muitas pessoas têm medo de falar isso, de falar desse resultado negativo, da consequência da incredulidade, da rejeição à verdade de Deus. Assim como a destruição para queimar Sodoma e Gomorra, a ordem do Senhor para queimar Jericó, volto a dizer, é um retrato do julgamento de Deus, para que todos que rejeitem a sua verdade. A maldição proferida por Josué após a destruição de Jericó foi para advertir aos israelitas, ou mesmo os descendentes de Raabe, que fossem por acaso tentados a quererem reconstruí-la, indo de encontro à determinação de Deus. Talvez isso acontecesse como ocorreu com o povo que foi liberto lá no Egito. Contudo, quando chegou no deserto diante das adversidades, suscitou em seus corações uma grande vontade de voltar ao Egito. Lá estava muito melhor. E essa maldição da reconstrução de Jericó se cumpriu posteriormente no tempo do perverso rei Acabe. E aí você pode ler isso em 1 Reis, se você quer ver essa maldição se cumprindo, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Morreu seu filho mais velho, quando botou os fundamentos nessa reconstrução, e o seu filho mais novo, quando terminou de reconstruir. Vale salientar que essa Jericó não é a mesma falada nos evangelhos de Mateus. A Jericó que ali foi construída em outra área, não na mesma área da outra. Foi uma nova Jericó. Aquela outra, só as ruínas. Versículo 27, encerrando. Eu chamo aqui já os meninos do louvor. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Como havia Deus prometido a Josué, assim aconteceu. Ou seja, o Senhor foi com ele sempre, sempre, e nunca o desamparou. Estarei contigo sempre, Josué. Jamais eu te desampararei. Foi por ele e por onde quer que ele andasse. Assim foi a promessa do Senhor, e assim o Senhor fez. E assim como Josué, devem ser os líderes do Senhor por todo o canto espalhado. Não somente os líderes, mas também todos os cristãos. Ou seja, todos nós devemos sempre estarmos prontos a obedecer, fazendo o que lhe dito foi a fazer sem questionamento. Se é para queimar Jericó, queima Jericó. Se é para destruir tudo, que tudo seja destruído, e nenhuma capa, nenhuma barra de ouro possamos levar e esconder dentro da nossa tenda, trazendo maldição para as nossas vidas e para as vidas de todos quanto estão ao nosso redor. E em fazendo obedientemente, ao ser feito, entendam uma coisa: entendam que o Senhor é quem deve ser engrandecido, pois
pois a glória é sempre do Senhor e dele sempre será. Ele não dá a sua glória a ninguém. Portanto, queridos, cuidado quando estamos vencendo. Cuidado. Lembremos-nos que do Senhor era a vitória. É dele. Nós somente por misericórdia, só por misericórdia, participamos da vitória. Porque quem venceu foi Deus. A nossa vitória é pela fé. Pela fé que temos. Você tem fé? Glória a Deus. Glória a Deus, porque você não deve esquecer que nem essa fé vem de você, mas vem do Senhor. É Ele que nos concede. Desta forma, cuidado quando você pensar que é forte. Porque de forte nós não temos nada. Nós somos só um cristalzinho. Que, como eu sempre digo, um petelecozinho se trinca todo. Que enfrenta lutas contra profetas de Baal e se amofina diante de uma ameaça de uma porqueira, de uma prostituta, de uma bruxa. Esses somos nós. Não somos fortes. Forte é o Senhor. E é dele que vem a nossa força. A fé é dele, a força é dele. Cuidado. Cuidado com o perigo da nossa autoconfiança. Cuidado. Cuidado com o perigo da nossa autossegurança. Pois somente podemos nos sentir seguros e confiantes no Senhor e somente nele. E se é esse o nosso pleno entendimento, que dele é a força, que dele é a vitória, que dele é o poder, que dele é a glória, que dele vem a vitória e somente dele, nós só temos uma coisa a fazer. Só uma. Prosseguimos de forma grata, em completa obediência. Ele dizendo: faça isso. Sim, Senhor. Faça aquilo. Sim, Senhor. Pare. Sim, Senhor. Fale. Sim, Senhor. Silêncio. Sim, Senhor. Me adore. Sim, Senhor. Me siga. Sim, Senhor. Não me negue. Sim, Senhor. Me sirva com vontade, com ardor no coração, com amor. Sempre com amor.